Glória a Deus, estamos mandando uma igreja, uma paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Quero deixar uns versículos que se encontram no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A partir do verso 46. Glória a Deus. Atos 13, 46. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era visto que a vós e vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos de vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, e te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Quero deixar também outros versículos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis 22, a partir do verso 5. Gênesis 22, 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento e o seu moço, iremos até ali, e havendo adorado, tomaremos a voz. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo que estava na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão escutando essa pancada, né? Glória a Deus. Imagina o coração quando pega, né, no microfone para falar da palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, é uma responsabilidade tremenda, né? Para quem não prega, né? Como a gente sabe, né? Tem os pregadores, né? Tem os pastores, mas você que apenas medita, né, na palavra do Senhor, que não é pregador, né? O coração pula, salta mais rápido ainda, né? Mas eu não quero dizer o não para o meu Deus. Eu falei para o Senhor que esse ano eu não quero dizer o não para o Senhor, por mais poucas palavras que seja, né? Mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Hoje, como comissão, nós podemos obedecer o ídolo de Jesus, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, eis-me aqui, Senhor, por mais poucas palavras que seja, mas eu quero fazer, Pai, a tua vontade e não a minha. Quando o irmão Rafael, né, me lançou o convite, irmãos, eu falei: Senhor, mas e agora? Irmão, não sei pregar não. Chamou outra pessoa assim: não, irmão, deixa Deus me usar. E quantas vezes, né, a gente louva, né, para o Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor. E às vezes Deus lança um convite e você quer jogar fora. Né? Aí Deus diz, né, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E muitas vezes a gente, irmão, quem está precisando, né, de uma cura, de um milagre, mas Deus quer usar a mim e a você, aleluia. E nessa noite, irmãos, a palavra que Deus me deu, né, estava ali meditando um pouquinho sobre Abraão, quando estava com seu filho Isaque. Mas eu disse: Senhor, mas hoje é culto de missão. Poderia pregar eu, né, como fosse Paulo e Barnabé, como já foi pregado nessa noite, né? O que eu ia pregar, se já foi pregado nessa noite, né? Louvado seja Deus. Mas o Senhor achou por bem, né, me trazer até aqui para falar da sua bondade e do seu amor. Que coisa maravilhosa é nós estarmos na presença do Senhor para glorificar e exaltar o seu nome. Como já foi falado nessa noite, né, que Jesus breve está voltando. Breve Jesus está voltando, Ele está às portas, onde nós temos que estar preparados para que quando Jesus voltar, nós temos que estar, né, preparados para as bodas do Cordeiro.
Naquele momento, irmão, quando o Rafael fez o convite, estava eu meditando no livro de Abraão. Meditando Abraão e seu filho Isaac. O que ele fez? Deus achou por bem falar com Abraão. Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E quando Deus falou ali com Abraão, pediu, né? O filho que ele tinha, o único filho, para provar a Deus, né, a fé de Abraão. Naquele momento, né, Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. E quando Deus disse: pega o teu filho para oferecer como holocausto, Isaac ali nem sabia, né, que iria ser sacrificado como holocausto. O que me chamou mais a atenção, irmãos, é a obediência a Deus. É obediência ao nosso Pai, né? Aleluia. Enquanto, né, Abraão estava ali falando com Deus, Isaac não sabia. Mas mesmo assim, Abraão disse: eis-me aqui. Então Abraão chamou seu filho Isaac para oferecer como holocausto. E ele disse: ficai os moços aqui com o jumento e eu vou ali para sacrificar o nosso Deus. Aleluia. E quando caminharam ambos juntos, né? Estava ali Isaac, como Abraão preparou, né? Pegou as lenhas, mandou Isaac levar. Imagino eu, né? Por dentro, que o Abraão sentiu, o único filho que tinha, né? Para fazer o sacrifício. A tristeza, a angústia que estava dentro dele. Mas também, irmãos, o que me chamava a atenção era a fé que ele estava. Ele estava com tanta fé que Deus ia prover alguma coisa, porque quando Deus fala com você em obediência, tem algum propósito, aleluia. E naquele momento, né, que Abraão pegou seu filho Isaac e saiu, irmãos, creio eu que ardentemente o seu coração estava em chamas. E quando ele foi, preparou o holocausto, preparou a lenha, né, preparou tudo. Quando foi para imolar o seu filho, imagine os olhos dele olhando para o pai. Imagina, ele disse: pai, está aqui o holocausto, mas o cordeiro, onde está? Abraão disse: Deus para si, e o cordeiro Deus proverá. Irmãos, isso ali me chamou muita atenção, irmãos. Imagine você pegar, né? Quando você já vai para fazer o sacrifício para Deus, e o anjo do Senhor chega naquele momento, aleluia. E quando o anjo do Senhor, né, chegou naquele momento e disse: não, Abraão, não. Quando ele olhou, estava, né, o cordeiro. Quando ele olhou no mato, estava lá o cordeiro, porque Deus preparou, aleluia. Irmãos, por mais difícil que sejam as nossas lutas, né, as diversidades da vida, mas, irmãos, tem um propósito. Tem um propósito para mim e para você. Porque antes de nós passarmos, né, Deus nos ajuda e nos fortalece no processo. Porque aquele processo que foi passado não tem sido fácil, mas tem um propósito. Porque Deus falou, né, com Abraão ser pai de grande nação. Então Abraão foi pai de grande multidão, de grande nação, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu meditando também, né, sobre o culto de missão, a missão que Jesus teve com seus discípulos. Saiu pregando nas cidades, né, de Caná da Galileia, em Jerusalém, em Cafarnaum, na cidade de Betânia. Irmãos, quantos e quantos milagres Jesus fez? Muitos milagres Jesus fez. Estava ali também, Jesus estava em Cafarnaum, em oração, né? E estava também em Betânia. Era o lugar que Jesus gostava de descansar, onde Jesus encontrava seus amigos. Foi em Betânia que um grande fato aconteceu, que ele ressuscitou, né? Aleluia, a Lázaro, pois fazia milagres e maravilhas. Como a irmã cantou nessa noite, né? Marta e Maria estavam ali preocupadas. Estavam muito ali afadigados. Por quê? Porque seu irmão Lázaro tinha morrido. Era um amigo de Jesus, que Jesus muito amava. E quando ele estava ali preocupado, mandaram os mensageiros ir atrás de Jesus. Por quê? Porque sabia que Jesus, ele é quem poderia fazer o milagre. E quando mandaram atrás de Jesus, Jesus disse: não, vocês, que eu chego já. Naquele momento, irmãos, que Jesus, né, demorou um pouco, com certeza eles estavam afadigados, sem saber o que fazer. Por quê? Porque Lázaro, né, estava enfermo, já estava morto, aleluia, e Jesus estava demorando. Para ela, com certeza, ela disseram: Jesus não vai vir, não vai mais acontecer o que nós esperamos. E naquele momento, irmãos, quando Jesus chega, Jesus opera aquele grande milagre que foi feito na vida de Lázaro. E antes dele operar o grande milagre, ele falou para Marta e Maria, né, se creres,
verás a glória de Deus. Então, se você crer, você verá a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Por mais que você pregue, por mais que você diga que não tem mais jeito, aleluia, mas o Senhor é o dono da providência, é o dono do milagre que chega no momento certo, no momento que eu e você precisamos, aleluia. Pode demorar um pouco, irmãos, porque tem milagre que Deus pode fazer na hora, mas tem milagre, irmãos, que pode alcançar dias, até anos. E naquele momento, quando Jesus chegou, que mandaram, retirar a pedra, muitos se maravilharam. Por quê? Porque Jesus é o dono do ouro, da prata. Jesus é o dono de tudo, irmãos. Ele tem todo o poder do céu e na terra. Ali também, passando em Jericó, tem o tema da nossa campanha, Passando em Jericó, estava ali Bartimeu, estava mendigando, cego. Mas ele ouvia falar de Jesus. Outro milagre que Jesus operou na cidade. E quando ele estava ali passando, irmão, na cidade de Jericó, muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele, cada vez mais ele gritava, porque sabia de onde vinha o milagre. Sabia o que poderia acontecer através de Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, muitas pessoas dizem, não para, não fala mais não clama mais não, porque ele não vai te escutar. Assim como falaram com o cego de Jericó, com Bartimeu. Bartimeu estava ali, irmãos, clamando, sabia que Jesus ia passar. Ele poderia não ver, mas ele ouvia que Jesus ia passar por ali. Porque onde Jesus passa tem milagre, tem maravilha, aleluia. Onde Jesus passa, o milagre acontece, aleluia. E naquele momento estava Bartimeu ali clamando. Acho interessante que o mais importante foi quando Jesus ouviu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele mesmo que mandou ele se calar, foi os mesmos que Jesus mandou chamar Bartimeu. E naquele momento ele disse, levanta que o mestre te chama. O mestre está te chamando. E naquele momento Bartimeu seguiu a Jesus. E Jesus apenas fez uma pergunta, o que queres que eu te faça? Senhor, quero ver. E naquele momento Jesus fez um milagre e ele foi curado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como culto de missão, irmãos. Uma pergunta para você. Não o que queres que eu te faça, mas o que você tem feito para Jesus. Aleluia. O que você tem feito para esse Deus. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. E você, o que tem feito para com o nosso Deus? Qual a sua missão aqui na terra? Talvez você esteja dizendo, eu não sei pregar. Talvez você esteja dizendo, eu não sei louvar. Talvez você esteja dizendo isso. Irmão, mas cada um de nós temos uma missão aqui na terra. Aleluia! Como Jesus mandou, deu ordem aos seus discípulos, e pregar o evangelho a toda criatura. E anunciar as boas novas. Então nós temos uma ordem. Irmãos, não é só ir de casa em casa, não, irmãos. Você pode fazer o ir de Jesus em um hospital. Você pode fazer o ir de Jesus na sua escola, na sua faculdade. Você pode fazer o ir de Jesus no seu emprego. Porque muitas vezes, mas a gente acha também que anunciar as boas novas de Jesus não é só evangelizar na rua. É importante sim, é muito importante. Porque quando Jesus mandou, ele mandou os seus discípulos. E cada um dos discípulos saíram pregando, falando da salvação. Mas a minha e a sua vida também, por onde nós andamos, nós temos que fazer o testemunho da vida de Jesus sobre nossas vidas, o que Deus tem feito para conosco. Deus permite cada coisa em nossas vidas, irmãos, até mesmo para testar a nossa fé. Glória a Deus! Assim como Jesus estava ali, multiplicando os pães e o peixe, ele falou com os discípulos só para testar a fé dele, porque mesmo que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele sabia que ele podia fazer um milagre. Mas os discípulos diziam, Jesus, a multidão é tão grande para tanto, o que nós vamos fazer? Mas Jesus disse, mandar o povo sentar, mandar eles assentar. Imagina os discípulos dizendo, meu Deus, como é que vai fazer com desse tanto de pão e peixe para alimentar essa multidão? Mas o importante é obedecer o ídolo de Jesus. E assim eles fizeram. Mandaram todo mundo sentar.
E quando sentaram, irmãos, Deus fez a multiplicação do pão e dos peixes. Não estou lembrada quantos sobejaram, mas foi muitos. Saciou a sede de todos e ainda sobrou bastante. Imagine aquela multidão. Mas o Deus da providência estava naquele momento. O Deus da providência estava sobre aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Estava pesquisando, irmãos, os milagres de Jesus. Fiquei curiosa, disse: Jesus, quantos milagres foram feitos? E ali, a Bíblia nem conta todos, porque nem caberia também, mas eu estava olhando, foi uns 40 milagres. Entre transformação de água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico, a alimentação de 5.000. Jesus andou sobre as águas, mandou Pedro sobre as águas. Irmão, foram tantos milagres, expulsou os demônios. Foram muitos milagres, uns 40 mais milagres que Jesus foi feito. E eu disse: meu Deus, como é, Senhor Jesus? Que Jesus fazia os prodígios, milagres e maravilhas. E as pessoas ainda não criam nele. Muitos queriam só apenas a cura. Andavam atrás de Jesus, mas apenas pela cura. Andava atrás dele, irmão. Porque muitos sabiam que ele era, né, que estava ali anunciando as boas novas, mas muitos só queriam a cura. Hoje em dia a gente prega, fala do amor de Deus para as pessoas. Infelizmente elas vêm, aceitam, mas saem, irmãos. Não foi plantada, né, na terra boa, na terra fértil. Mas o importante é eu e você fazer o ir de Jesus. O importante é que nós possamos obedecer à palavra do Senhor. A nossa missão foi dada por Jesus, de anunciar as boas novas, curar os enfermos, dar testemunho do amor de Deus, retirar a humanidade das trevas para o reino de luz, ajudar o nosso próximo, independente do estado, fazer a diferença por onde nós andar, com palavras, com gestos e ações. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a nossa missão aqui na terra, independente que seja, é anunciar a palavra, é anunciar as boas novas da vida de Jesus, o que Ele fez em nossas vidas. Tudo que nós fizermos para com Ele ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu estava ali no hospital, fui fazer um exame, e uma irmã olhou para mim e disse: a pessoa que é de Deus conhece mesmo, realmente. A senhora é evangélica, a paz do Senhor Jesus. Eu disse: amém. Irmão, vou lhe dizer, quem tem um brilho de Cristo, a pessoa vê de longe. A Bíblia diz que está em espírito, discerne as coisas de espírito e ninguém é discernido. Eu disse: amém. Irmãos, eu moro ali, esqueci o lugar, não era aqui, é um pouquinho longe daqui, mas ela é da TV Central, Assembleia de Deus, TV Central, que estava ali também com a filha para fazer o exame. Irmãs, eu olhando assim, aparentemente ela tinha uns 60 anos. A filha, eu acho que tinha uns 45. A mãe estava acompanhando a filha, estava com problema no joelho. E a filha, de moleta, andando, ia fazer uma tomografia. E eu parei para pensar e olhando a senhora de 60 anos, andando bem ligeirinha assim, e fazendo a ficha e saindo. Eu disse: meu Deus, às vezes os filhos cuidam dos pais, né? E naquele dia me chamou a atenção que era a mãe cuidando da filha. Eu disse: meu Deus, como tu és, Senhor, como tuas coisas fazem, ninguém entende, é o teu trabalhar. Depois ela falou para mim que aquela alma que estava lá era a filha dela, assim ela estava pelejando, e ela tinha aceitado Jesus e não queria perder aquela alma. Então, irmãos, a nossa diferença que nós fazemos, para você ganhar até uma alma, irmão, você ganha até com palavras, com gestos, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E muito me chamou a atenção naquele hospital. E você sabe, quando o crente ele começa a falar das coisas de Deus, você passa dia e noite, vira dia e noite, e ainda tem coisas para falar sobre a grandeza de Deus. E ali, irmãos, eu maravilhei. Agradeci a Deus por aquele momento, por ter conhecido, né, pessoas de um rebanho que vai morar no céu.
E ela disse: eu não conheço, mas manda a paz do Senhor para a amada igreja. Eu disse: amém, a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Então, irmãos, a nossa vida aqui na terra tem uma missão. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão que Jesus nos mandou. Às vezes tem pessoas do nosso lado, irmão, que está precisando apenas de um aperto de mão, apenas de um abraço. E quantas vezes a gente passa desapercebido e vira as costas. Quantas vezes tem um vizinho meu e seu e a gente nunca nem falou de Jesus. Não tem como não lembrar, né? Não tem como não lembrar quando eu falo das maravilhas de Deus. Não tem como não lembrar do meu esposo. Porque, irmãos, ele sempre pegava no nosso pé. Ele sempre falava. Ele dizia assim: eu não sei pregar para crente, para a igreja, mas eu sei. Eu sei falar do amor de Jesus, porque eu sei de onde ele me tirou. Aleluia. E por onde você andar, fale do amor de Jesus. Eu disse: amém. Fale do amor de Jesus, porque foi ele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Irmãos, que nós possamos ser dispersados, que nós possamos estar dispersos, né, para a palavra do Senhor, que nós possamos estar atentos, aleluia, o que Jesus nos mandar fazer, irmãos. Quantas e quantas vezes, às vezes, Deus manda nós fazer uma oração e alguém a gente nem vai. Cuide de Jesus. O que você tem feito para com Deus? Você tem obedecido? Ou você tem sacrificado? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos obedecer mais a Deus. Que nós possamos obedecer mais a sua palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que a cada dia que passa, irmãos, a cada minuto, Jesus está às portas. E naquele grande dia vai ser maravilhoso, né? Você podia ouvir Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança que eu vos tenho preparado. Vai ser maravilhoso. Onde não vai haver dor, nem tristeza, nem choro, nem aleluia. Mas decepção, irmão, vai ser para aqueles que Jesus olhar e dizer: nem te conheço, apartai-vos de mim. Então que nós possamos estar, irmãos, atentos à mandada de Jesus, ao livro de Jesus. Que nós possamos, né, essa noite, levar para casa, né, essa palavra: ide, anunciai. Que nós possamos, né, sempre fazer a vontade do nosso Deus. Quando o irmão Rafael apresentou aqui, irmã, essa irmã, a irmã Lívia, porque Deus tem um propósito muito lindo na vida dessa irmã. Enquanto ele estava ali apresentando, né, Deus me mostrava um livro. E Deus estava apagando o nome da culpa. Aleluia. Escrevendo o nome no livro da vida. Que você possa, Lívia, buscar o Senhor enquanto pode achar. Para que seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque naquele grande dia você poder ouvir Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, possui tua herança que eu vos tenho preparado. Que você possa, né, fazer a vontade de Deus, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida e na vida dos teus. Mas para isso tem que obedecer o livro de Jesus. Grandes coisas tem o Senhor sobre a tua família. Mas para isso você precisa obedecer. Ide anunciar. E Jesus disse, né, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então que você possa, né, buscar o Senhor enquanto aprende, que você possa realmente ter um compromisso com Jesus, porque lindo vai ser o trabalhar de Deus na sua vida. Então nessa noite, irmãos, foi essa palavra que Deus me deu, que nós possamos dar o melhor para o nosso Deus, como fez Abraão. Levou o seu filho Isaque, que nós possamos dar o melhor para o nosso Deus, obedecendo mais do que sacrificando. Amém? E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.